Bora ver esse trem aqui, meu povo. Olha, ajuda a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores aqui no canal principal Jesus das Treta, que é o canal de React, hein? Bora aí, deixa o like. O Monark fez uma pergunta sinceríssima a Rui Costa. Vamos ver. Por isso, sabe o que parece? O Lula não tem, para mim, o Lula não tem poder nenhum. Quem manda no Brasil hoje são os interesses internacionais. Por isso que já voltou fundo da Noruega com não sei quantos bilhões de dólares pra gente, a Alemanha voltou a dar fundo também pra gente. E aí acontece alguma coisa no Brasil aqui, invade, Justin Trudeau é o primeiro a falar, aí o Biden vai lá e já dá a notinha. Tem uma coordenação internacional que tá como um oversight aqui do Brasil, entendeu? Então, eu acho que quem tá decidindo as coisas mesmo são esses caras. Não Não é tá, o né? Lula, a esquerda foi usada, na minha opinião, para colocar o Lula ali, achando que eles iam fazer qualquer mudança de verdade, mas na verdade ele não tem condições de fazer nada. Por mais que ele deseje, ele não Não, consegue. esse pessoal. Olha o que disseram com o Bolsonaro. O Não, Bolsonaro não conseguia fazer nada. O não, Bolsonaro não Bolsonaro. conseguia nem pedir para dar uma mensagem em rede nacional. É, Até isso foi barrado dele. é. Então, por que o Lula vai ser O diferente? Bolsonaro dá a pena mesmo, a situação dele. Não, um dos presidentes mais fracos que a gente já teve. É. Eu acho que a gente até discutiu isso daí, que ele não consegue governar, não conseguia fazer nada. Não, mas eu acho que não é tão assim, não. Eu vi um. Você conhece o Pepe Escobar? Sim, Pepe Escobar, filho do Pablo Escobar, não? Não, ele. Mano, quanta estupidez, velho. Difícil, hein? Ele faz análise internacional. Volta e meia ele aparece no 247, Pode crer. Brasil 247. Ele apresentou a tese de que tudo isso daqui que está acontecendo é porque o Lula vai fazer parte do G7 do Oriente. Está se armando aí um grupo alternativo, porque você tem o grupo dos poderosos lá, né? G7, G20 e tal. Europa, Estados Unidos. Agora está se armando uma política com a Rússia, China, o Brasil teria um papel fundamental. Eu acho que o Lula vai fazer isso aí de maneira cautelosa, mas ele está fazendo isso. Interessante. Então talvez. Eu não concordo com ele que o que está acontecendo é por causa disso. Acho que não, mas eu acho que isso aí, nisso ele está certo, que vai acontecer. Eu acho até interessante, porque hoje em dia quem dita a política ativamente aqui no Brasil não é tanto o grupo oriental. O grupo oriental é mais pró-Brasil nacionalista. Já o grupo ocidental, ele é pró-Brasil colônia. Por que o grupo oriental, na minha opinião, é pró-Brasil nacionalista? Porque eles estão passando por uma guerra e eles precisam de aliados dentro da conjuntura global para eles poderem vencer a força da OTAN e do caralho a quatro. Né? Mas se o Lula quiser levar adiante a política econômica que ele está pensando, ele vai ter que enfrentar a política colonial que determina que no Brasil você não pode fazer nada pela economia nacional. Sim, aqui a gente é proibido de se desenvolver realmente, né? Não é à toa que nunca se compra refinaria, e quando se compra em outro país, é culpa do Lula, né? Isso aí foi muito vergonhoso. O negócio da refinaria norte-americana, né? Pois é, será que o Lula talvez não vá ser realmente esse aliado pró-Brasil, assim? Será que ele é nacionalista mesmo? Eu acho que ele é, sim. Por que ele tá abrindo as pernas pra cultura woke? É o que eu te falei. Colocou a Tabet no Ministério do Desenvolvimento. O objetivo dele e a maneira como ele faz as coisas são diferentes. Ele tem um objetivo, mas esse objetivo que ele tem é progressista. A maneira como ele faz o negócio é que não é progressista. Aí coloca a Sônia Guajajara no Ministério do Índio. Mas só é progressismo, não é? O progressismo não é isso? A cultura woke e o progressismo não estão bem associados? Progressismo no sentido que estão dando a palavra hoje, né? Você diz no o progressismo clássico. Clássico, quer dizer, que vai impulsionar o progresso do Brasil, no caso, que vai fazer coisas que são realmente progressistas, né? Entendi. Eu acho que ele tem essa política, é uma política nacionalista, mas o método dele é um método institucional. É a transação dentro do Congresso, os aliados, a distribuição de cargos. São coisas que são, inclusive, contraditórias. Ele procura conciliar, mas é contraditório. São antagônicas, digamos assim. Por que você tem tanta fé no Lula, cara? Não, eu não tenho fé no Lula, particularmente, né?
Nós, PCO, nós temos uma longa história com o Lula. E a gente brigou muito. Né? Ele fez um monte de coisa que a gente era contra, muito contra. Desde a época que ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. A gente brigou muito dentro do sindicato, inclusive. Pode crer. É de longa data, então, a rivalidade. De longa data. Só que eu acho que nós temos que ter uma análise que seja imparcial, objetiva, realista. Né? Eu não concordo com tudo que o Lula faz. Para ser bem honesto, eu não concordo com a maioria das coisas que ele faz. No entanto, eu acho assim, ele é uma pessoa que coloca em pauta problemas que são essenciais para os trabalhadores. Que problema você acha que está pondo agora, assim? Por exemplo, quando ele fala em reindustrialização do país, em aumentar o salário mínimo, em restabelecer determinados direitos trabalhistas, ele está colocando essas questões em pauta. A maneira como ele faz não seria a nossa. Por exemplo, ele quer aumentar o salário mínimo dentro de um determinado, como é que se diz? Dentro de um determinado limite que é definido pela economia. Eu acho que os trabalhadores não podem viver assim. No final das contas vai melhorar a situação, mas muito pouco. A verdade é que também se impor um salário mínimo muito alto, as pessoas não vão contratar, né? Não, tudo depende do conjunto da economia, né? Tipo, se for 10 mil reais para você ter um cara no caixa do supermercado, as pessoas vão substituir por máquina, vão colocar máquinas para fazer o trabalho do caixa. Eles podem, mas se você, por exemplo, tiver pessoas ganhando um salário mínimo maior, você vai ter também um crescimento do consumo nacional. Sim, o salário mínimo como estatística, ou seja, o mínimo que as pessoas ganham no país, quanto maior, melhor para todo mundo. Mas a questão é que esse índice ele tem que subir naturalmente. Tem que se criar uma condições tão favoráveis no mercado ao ponto de valorizar a mão de obra da pessoa para ela receber uma quantidade de dinheiro que seja justa. Ô Brasil, vocês acham que o Monark realmente está precisando ser internado? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Ajuda a realizar o sonho de chegar nos 100 mil seguidores no meu canal principal. E deixa o like nesse vídeo. É nóis. Fui.